Vou gravar aqui, vou gravar aqui o vídeo de como tinha feito nos últimos vídeos, né? Só fazer vídeo mais para fixar o que eu, mais para fixar as dúvidas que eu tirei e o que deu para aprender com aquelas questões que foram mais difíceis ali, que deram uma travada aqui no meu raciocínio e, e também para, sei lá, para registrar, né, como método de progresso, enfim. Então eu tenho anotadas aqui algumas questões, né? Eu anotei aqui nesse bloquinho de notas, né? Então tem questão 1, a 2 e a questão 10, né, que são questões que me trouxeram um certo incômodo aqui. O restante das questões já foi mais tranquilo, né? Então, vamos pela questão 10 aqui, depois a gente volta para 1 e 2. Mulher de 33 anos, ela tem dismenorreia leve aí desde a menarca e diagnóstico de endometriose, né? Ela tá bem controlada, só que nesse momento ela deseja parar o medicamento, né? Parar o medicamento que controla a dor dela para engravidar, né? E aí, quais são os exames, né? Então, o que que eu faria, né? Eu que preciso entender onde é que estão as lesões dessa mulher, né? Preciso entender qual que é a gravidade das lesões e qual que é o problema no sentido de infertilidade que as lesões estão produzindo, né? E aí a gente faz aqui a ressonância de pelve e ela tem um cisto ovariano característico de endometrioma de aproximadamente 8 centímetros aqui, né? A gente tem um corte de tamanho em centímetros, que seria 4 centímetros, para já tomar a decisão de conduta cirúrgica, mas muito raramente essa mulher vai ficar fértil, né? Muito raramente ela vai fertilizar sem que a gente remova a lesão, então as opções aqui, e aí o que me trouxe dúvida mais na questão foi essa possibilidade de realizar a drenagem guiada por ultrassonografia, né? Vai diminuir bastante ali o cisto, e aí vai parar a compressão do tecido responsável por fazer a ovulação, né? Então tem certa lógica, né, fazer essa drenagem guiada por ultrassonografia, né? A gente vai para o material do cursinho aqui e no material do cursinho a gente tá sendo falado exatamente sobre essa ideia, né? Então aqui descreve que é limitado o papel do tratamento clínico, né, dos endometriomas e tal. E aí fala, né, a aspiração guiada por sonografia transvaginal, embora factível, é associada a uma alta taxa de recorrência, né? Então aquele cisto volta a se encher, basicamente, né? E se ele voltar a se encher, ela vai seguir infértil, né? Inclusive pode ter até problemas na nossa, imaginando ali que o momento dele voltar a crescer seja o momento, né, da implantação, etc. Já tem até problema na nossa gravidez aqui. Então tá aí, tá explicado. E aí aqui, embora não haja muitos ensaios clínicos randomizados, existe consenso geral de que a cirurgia laparoscópica representa o tratamento de primeira linha nas mulheres inférteis com endometriomas ovarianos, especialmente naquelas com massas maiores do que 4 centímetros. Tem até um fluxogramazinho lá embaixo, né? Então tá aí, né? Questão 10 mais clara, então, né? Indicar cistectomia videolaparoscópica. Inclusive é uma cirurgia que eu tenho no... É um procedimento cirúrgico que eu tenho no ANC, né? Bem bonito ali. Tem cistectomia, né? Remoção direta. E eu tenho também drilling ovariano. Ah, não, mas ali é na SOP, né? A gente tá falando de drilling ovariano, né? Porque a cistectomia foi feita aqui nesse caso, né? De implantação de endometrioma ali gigantesco. E agora a questão 2. São dois, eu errei aqui, uma questão que incomodou demais, né? Uma questão que, poxa, mulher de 25 anos, basicamente, né? O caso clínico, dismenorreia progressiva de forte densidade, duração de 5 dias e tal. Fala que ela era tratada ali 2 dias, né? Os primeiros 2 dias, ela era tratada com medicação endovenosa, inclusive. E aí aqui, dispareunia de profundidade, né? Qual que é a queixa? Dispareunia de profundidade, inclusive evitando a atividade sexual devido à dor, né? Muito importante essa queixa clínica dela, né? Muito importante, né? Uma mulher de 25 anos não pode evitar atividade sexual por causa de dor, né? E aí, o que é dito é que ela já foi consultada com 3 ginecologistas, sendo realizadas ultrassonografias e exames de rotina sempre todos normais, recebendo como diagnóstico de dismenorreia primária, né? Qual
que é a afirmação aqui que não é correto afirmar. E aí aqui no primeiro ele fala que a investigação para patologia não foi realizada de forma adequada, de fato não foi, porque a gente precisaria ter feito aqui a ultrassonografia com preparo intestinal, né? E não foi feito para essa mulher. Aí a segunda, que era a errada, ó, pela clínica descrita, trata-se realmente de uma endometriose. Bom, a clínica sugere bastante isso, sim, né? Devendo ser tratada de imediato devido à clínica importante de dor da paciente. Olha, eu nunca gostaria de responder que isso está errado, né? A clínica que me sugere muito fortemente um diagnóstico, né? A clínica me sugere mesmo muito fortemente o diagnóstico e eu vou deixar ela com dor, então, até que a gente, né, siga. Porque eu pensei no seguinte cenário, né? Pensando no seguinte cenário, né? Então eu tô aqui com a minha paciente, tá aqui comigo, ela faz essa queixa, fala que já foi em outros 3 ginecologistas, não sabe o que que é e tal. Eu vou dar um anticoncepcional oral para ela e aí depois, de igual maneira, a gente vai, né? Eu vou encaminhar, no caso, ela para o ginecologista já com pedido, ou vou encaminhar, ou passar para ela os exames, né? Ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal ou ressonância magnética de pelve, ou eu vou pedir esses exames para ela, ela vai para casa com dor, né? Não tem lógica então para mim, né? Falar que não é para tratar ela de imediato, né? Porque aqui daria um anticoncepcional oral para ela aqui, né? Para tentar segurar aqui essa dor, até que ela faça os exames. Pensa em quanto tempo que essa mulher vai fazer esse exame. Se for ressonância magnética, por exemplo, e quanto tempo que ela não vai conseguir, vai demorar para fazer esse exame aí. Não vai tratar, não, então não trata. Discordo aí da questão do FMT bastante. E aí aqui, né? A questão que eu marquei, 31% das outras pessoas também marcaram, né? Só 27% das pessoas acertaram essa questão. O tratamento adequado deverá ser realizado após o diagnóstico correto da patologia. E também marquei a contragosto, né? Porque isso daí não pode estar errado também. Só que o que eu pensei foi, bom, não posso mandar ela para casa sem tratar, né? Eu não faria isso na prova prática do Revalida, por exemplo, nunca, né? Então, né? Na minha visão, até que eu aprenda diferente, né? Eu passaria para essa mulher um tratamento clínico com anticoncepcional oral combinado ou progestagina isolado, né? E aí isso de igual no mesmo momento ali na mesma consulta solicitaria os exames, né? Solicitaria no mínimo ultrassonografia pélvica com preparo intestinal que a gente sabe que é mais barato, um pouco mais de acesso e o encaminhamento para o ginecologista, né? Porque quando ela chegasse no ginecologista já fazendo tratamento com anticoncepcional hormonal oral e já tendo a lesão demonstrada, a partir ali do tamanho da lesão, da queixa dela, né? Se ela tiver vontade, por exemplo, de engravidar, ele vai fazer alguma modificação na conduta, vai indicar um tratamento cirúrgico, vai, né? Então aí vai tomar uma decisão melhor aí, né? E depois que ele decidir, ela volta para mim na unidade básica de saúde. Então, para mim, é mais isso. E a primeira questão aqui, a primeira questão é em relação ao tratamento, né? Então, a única coisa que deixou dúvida aqui era esse momento, esse ponto aqui. O uso de contraceptivos orais combinados é bem tolerado e promove a decidualização do tecido endometrial, porém, os implantes, mesmo com atrofia induzida, tendem a... Não sei nem se está dando para ler ali, momentado. Tendem a reativar na maioria das pacientes após o término do tratamento, né? A maioria das pacientes, né? Não, a questão foi querida, na verdade, né? Eu demorei para marcar aqui mais por capricho, mas a questão foi querida aqui, né? Porque tem lógica, né? Tô bloqueando o eixo do estímulo hormonal para que a lesão não cresça, mas ela já tá lá implantada, né? Ela não vai morrer. A angiogênese de um tecido que tá precisando de substrato para metabolizar e trabalhar não vai desaparecer do nada só porque eu parei de estimular ele para crescer, né? Ele deixa de crescer, mas ele não deixa de viver, né? Porque ele não é dependente dos estrogênios para viver. Ele é dependente dos estrogênios para trabalhar, né? Para crescer. Então, era a única que estava me deixando dúvida mesmo, né? As outras duas aqui estavam mais claras.
tratamento empírico pode ser feito com contraceptivos orais combinados, porém outras causas de dor devem ser descartadas, né? Inclusive o componente psicossomático aqui dessa dor, dessa mulher, né? Eu tô passando por isso nesse momento. E as progestinas induzem a descentralização do tecido endometrial, seguida de atrofia, e podem ser tão eficazes e toleráveis quanto os análogos de GnRH, os quais não são recomendados para mulheres que ainda não atingiram sua densidade óssea máxima, né? Lembrar aqui que quando a gente prescrever análogos de GnRH, a gente está bloqueando um eixo num ponto lá atrás, né? Eu sei o que esse lá atrás significa. A gente está bloqueando um eixo num ponto muito primitivo, né? E eu vou acabar induzindo um climatério nessa mulher, né? Então essa mulher vai ser uma mulher que vai entrar em climatério. Aos 34 anos, isso não é o que a gente deseja, né? Então ela vai acabar perdendo a densidade óssea, ou não atingindo a densidade óssea máxima, né? Então aquela linha progressiva, né, dela para ela perder a densidade óssea, que é natural, acontece nos seres humanos, né, a partir de certa idade, né, ela vai passar a acontecer mais cedo, e aí a gente vai ter osteoporose, problemas ósseos nessa mulher, né? Então, com certeza, os análogos de NH não são recomendados para essas mulheres, né? Por mais que eles sejam bons, né, no controle da dor. Então é isso, né? Dessas questões aqui foi isso, né? Vamos ver qual que é o próximo tema para discutir, para pensar, responder e discutir.